Nesse vídeo, você vai ouvir um relato que aconteceu na roça, a velha bruxa do milharal. E seja bem-vindo ou bem-vinda, você está no Mistérios Narrados. Olá, meu nome é Elisete, moro em São Roque, no interior de São Paulo. Me mudei para cá quando tinha 17 anos para estudar e aqui me formei, me casei e construí a minha família. Mas sou natural de Araxá, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Embora já tenha passado muitas décadas, ainda me lembro com nitidez daquela figura assustadora que vi no milharal daquela casa de roça, que era capaz de fazer qualquer um tremer de medo. Eu morava com meus pais e meus irmãos em uma casa de roça pequena e bem humilde, em um pedacinho de terra que era do meu pai. Era uma região tranquila, mas bastante isolada, rodeada por plantações e fazendas. Lembro que meu pai acordava bem cedinho e ia trabalhar no campo, com os meus irmãos, e cuidar dos animais. Era um trabalho árduo e bastante pesado, mas meu pai sempre se mostrava disposto a cuidar da sua família e do que era dele. E tinha orgulho disso. Eu e minhas irmãs ajudávamos minha mãe nos afazeres domésticos. O que eu mais gostava era tomar leite tirado na hora todo dia de manhã cedinho. Aquela sensação não tinha preço. Próximo à nossa casa havia uma enorme fazenda com uma plantação de milho que era de propriedade de seu Raul. Além da plantação, lembro que lá também tinha um moinho antigo, várias cabeças de gado e também vários funcionários trabalhando. Seu Raul e meu pai eram amigos de longa data e sempre que meu pai passava comigo de carroça, ele entrava na fazenda e batia papo tomando café com ele e sua esposa. Eram boas pessoas. A fazenda prosperava e sempre estava bonita e bem cuidada, com aquele milharal que perdia de vista. Um certo dia, meu pai chegou em casa, tirou as botas e o chapéu e se sentou lá na varanda, com cara de assustado. Minha mãe, mais que depressa, foi ver o que estava acontecendo e perguntou: "O que foi, homem? Que cara é essa? Parece que viu um fantasma, foi?" Meu pai olhou diretamente para ela e disse que o seu Raul havia falecido na noite passada e que sua esposa estava desesperada. Meu pai tinha passado pela fazenda e disse que viu um movimento estranho. E quando chegou para cumprimentar o seu Raul, a esposa dele veio ao encontro do meu pai com lágrimas nos olhos e falando o que tinha ocorrido. E também alertou para minha mãe para o que ela estava fazendo imediatamente, e que os dois iriam para lá ajudar no que fosse preciso. Disse para o meu irmão mais velho tomar conta da casa e eu das meninas. Então eles montaram no cavalo e foram para a fazenda de seu Raul. Todos ali na região tinham ficado sentidos com a morte de seu Raul, já que ele era uma pessoa querida e que todo mundo conhecia e gostava. Aquela fazenda tinha perdido completamente a sua beleza, já que o seu Raul era a alma dela e administrava tudo com muito carinho. Pouco tempo depois, a esposa dele colocou a fazenda à venda e decidiu não continuar por lá e que iria morar perto de seus parentes em outro estado. E então a propriedade ficou lá por um bom tempo. Foi então que ficamos sabendo que a fazenda de seu Raul tinha sido vendida. E o que as pessoas diziam era que uma senhora desconhecida tinha comprado aquelas terras, mas ninguém conhecia ou já tinha ouvido falar dessa mulher. A primeira vez que eu a vi foi quando eu voltava da cidade com meu pai. Ela estava sentada na varanda da fazenda, olhando para a estrada de terra. Meu pai se aproximou da porteira, desceu do cavalo e foi em direção daquela senhora e a cumprimentou, dizendo que morava ali nas redondezas e que queria dar as boas-vindas para ela. Meu pai, coitado, foi bem educado e se mostrou prestativo para o que ela precisasse. Porém,
Aquela senhora não esboçou nenhum sentimento e nem mesmo disse alguma palavra de agradecimento para o meu pai. Apenas deu uma risada de deboche, se levantou e entrou para dentro de casa. Eu me lembro muito bem do semblante daquela mulher. Aparentava ser bem velha, vestia roupas longas e parecia bem descuidada com a sua aparência. Mas tinha algo nela que me incomodava. Ela tinha um olhar maldoso e olhava como se estivesse premeditando ou planejando algo ruim. Mas acho que meu pai nem notou isso. Ele montou novamente no cavalo e fomos para casa. Certa vez eu estava voltando de uma festa com alguns amigos em uma fazenda próxima. Era uma noite quente e clara e a estrada de terra estava vazia, porém conseguíamos enxergar com clareza o nosso caminho. Nesse dia eu estava cansada e só queria chegar em casa logo. Quando nos aproximamos da fazenda de seu Raul, que agora era daquela mulher, eu vi uma luz piscando lá no milharal, que parecia ser uma lamparina. Eu parei em frente à fazenda e meus amigos me perguntaram o que era. E eu disse: "Gente, olha lá no milharal. Vocês estão vendo aquela luz? Parece que tem alguém lá." Meus amigos disseram que também estava vendo, mas que era para a gente ir embora dali, pois a velha bruxa poderia nos ver e lançar algum feitiço em nós. Eu fiquei confusa com o que eles disseram e perguntei: "Bruxa? Como assim?" Meus amigos disseram que estava rolando boato nas redondezas que aquela mulher que agora morava na fazenda de seu Raul mexia com feitiços e bruxaria, e que um dos ex-funcionários do seu Raul entrou lá para olhar o milharal e viu ela lá no meio mexendo com coisas ruins. Na hora eu fiquei bem assustada, mas ao mesmo tempo curiosa, e disse que não poderia ser verdade aqueles boatos. E então fomos embora dali. Quando eu cheguei em casa, aquela história ficou na minha cabeça, e a curiosidade falou mais alto. Então eu queria de qualquer forma ver se aqueles boatos eram verdade, ou apenas histórias. E então fui dormir pensando naquilo. No outro dia, eu contei para o meu irmão mais velho que eu e os meus amigos vimos naquela noite. E perguntei se ele sabia sobre o boato da velha bruxa. Ele disse que sabia, mas não acreditou naquela história. E ainda me xingou por estar bisbilhotando a propriedade dos outros. Eu pedi a ele que fosse comigo até lá, de tardezinha, para checar a fazenda e ver se aquela senhora precisava de ajuda. Vai ver, ela estava passando mal ou coisa parecida, e não tinha ninguém lá para ajudá-la. E eu confesso também que a minha curiosidade estava falando mais alto. Depois de muita insistência, meu irmão topou, mas disse: "Olha, quero deixar bem claro que isso é errado. Vamos pegar os cavalos do pai e vou com você até a cerca, mas não vou entrar. E se aquela velha te pegar xeretando a fazenda dela, o pai vai saber. Então vai sobrar para nós dois. Olha lá o que você vai fazer naquele lugar, hein?" Mal sabia eu que essa seria uma das piores coisas que eu poderia fazer na vida. No dia, o tempo estava muito carregado. Parecia que uma tempestade estava se aproximando. Então, meu irmão disse: "Elisete, se quiser ir, tem que ser agora, que o pai não está em casa. E também parece que está vindo chuva aí. Se quiser desistir, por mim tudo bem." Eu fui bastante insistente com ele e disse que seria coisa rápida. Então, pegamos os cavalos e fomos até lá. Quando chegamos, o vento estava muito forte e o céu muito nublado. Meu irmão ficou com os cavalos na estrada de terra do outro lado da cerca e eu decidi entrar lá sozinha para investigar. Foi a pior coisa que eu poderia fazer. Passei daquela cerca, mesmo sabendo que aquilo era errado, e fui. Comecei a andar por aquele milharal,
procurando por vestígios da velha bruxa, mas até então não tinha achado nada. Só que um pouco mais à frente eu vi uma pequena cabana, feita de palha. Estava ali, no meio do milharal. Como não havia nada ali, decidi ir embora, pois além da chuva que estava prestes a cair a qualquer momento, eu estava com um pouco de medo daquele lugar. Foi então que lá de dentro daquela pequena cabana saiu aquela mulher, revelando um rosto com rugas profundas e um olhar sombrio. Eu, claro, me apresentei e disse que eu era Elisete, que morava ali próximo. Então ela disse: "Quem é você eu já sei há muito tempo. Quero saber o que faz aqui na minha fazenda." Eu sabia que estava errada, mas tentei inventar uma desculpa para aquela velha. Eu estava de passagem. Outro dia vi que tinha uma luz aqui no milharal da senhora e vim ver se estava tudo bem. Então ela virou de costas e disse: "Você não deveria estar aqui. Vá embora agora." Sua voz tinha ficado mais grossa e rouca. Não parecia a voz de uma senhora. Eu me aproximei um pouco mais e perguntei a ela o seu nome. Foi quando ela se virou e disse, gritando: "Saia da minha fazenda agora, sua pirralha." Só que dessa vez o rosto dela havia mudado completamente. Ficou mais enrugado, semelhante a de uma múmia, dando gargalhadas horríveis com uma boca muito grande com dentes afiados. Ficava babando enquanto sorria e os olhos vermelhos como brasa. Foi a coisa mais terrível que eu tinha visto na minha vida. Nem no meu pior pesadelo eu poderia imaginar coisa como aquela. Como era possível alguém mudar o semblante daquele jeito? Eu vi aquilo e saí daquele milharal gritando socorro e chamando meu irmão. Eu estava desesperada. Eu me lembro de ter escutado ela gritando com aquela voz terrível: "Se pisar aqui novamente, vou atrás de você, seus amigos e sua família. Então irá se arrepender." Meu irmão tinha passado a cerca e trombei com ele entrando no milharal, atrás de mim, gritando meu nome. E ele me perguntou: "O que foi, garota? O que aconteceu?" Eu disse a ele para a gente sair dali urgente, que o mal morava naquela fazenda. As gargalhadas daquela velha ecoavam por aquele milharal. E meu irmão, escutando aquilo, fez uma cara de assustado e falou: "Elisete, sobe no cavalo e vamos embora daqui, agora. E não quero que o pai ou a mãe saiba de nada disso, tá bom?" Depois daquele dia, eu tive vários pesadelos com aquele momento. Alguns, aquela bruxa me capturava. Outros, eu corria pelo milharal perdida. E demorei muito tempo para superar aquela visão que tive daquela mulher horrível que habitava aquele milharal, que um dia foi um lugar tranquilo e muito bonito. Alguns meses depois, me mudei para São Roque e, pelo que eu fiquei sabendo, aquela velha havia sumido e ninguém soube realmente o que aconteceu com ela. Alguns dizem que ela morreu, outros dizem que ela se mudou. Mas o que eu sei é que nunca mais quero passar por uma experiência parecida novamente. Essa história eu conto para os meus filhos e netos e também decidi compartilhar aqui com todos vocês. Um abraço da Elisete. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever e a curtir esse conteúdo e compartilhar para mais pessoas que gostariam de escutar essa experiência. Muito obrigado pelo seu tempo e por sua audiência. Até o próximo vídeo. Um abraço.